Eu sou o Will e eu estou aqui para vos apresentar uma pessoa incrível. Aqui para vos apresentar a Lara. A Lara é a nossa irmã e ela é natural do Ceará, no Brasil. E ela agora está cá em Lisboa para servir a Deus e está aqui para servir com todo o coração e ela tem servido. E se eu posso dizer uma coisa da Lara, ela é uma discípula excepcional. Tipo, não há nada a dizer. Ela parece estar cá há um ano, mas próxima terça-feira vai fazer o primeiro mês com Uau! E ela hoje, a gente hoje vai ter a oportunidade de poder ouvir um pouco sobre o que a cruz de Cristo significa para ela, o que o sacrifício de Jesus significa para ela. Vamos, Lara. Aqui a palavra. Vamos, Lara. Bom dia, gente. Primeiramente, eu queria agradecer por Lucas e a Ana pela oportunidade de partilhar o que a cruz significa para mim. E não só por isso, mas também agradecer por terem partilhado a palavra comigo. Amém. Com certeza vocês contribuíram para que eu estivesse aqui hoje no testemunho e eu sou muito grata por isso. Obrigada. Eu cresci em um ambiente muito instável. Instável porque eu não tinha um lar fixo, nem mesmo um responsável fixo. Eu morava com vários familiares, já morei com minha avó, minha mãe, madrinha, tio, enfim. E por não saber onde eu ia morar ou com quem eu iria morar no ano seguinte ou de forma definitiva, eu tive que criar responsabilidade muito cedo. E tomar decisões que crianças não tinham que tomar. E isso fez com que eu me tornasse uma pessoa muito orgulhosa. Orgulhosa porque na minha cabeça eu não podia parecer fraca, eu não queria parecer vulnerável e eu não queria que as pessoas sentissem ainda mais pena de mim. Então tudo eu guardava pra mim mesma e não queria que ninguém visse o quanto as coisas me afetavam. E eu também cresci muito carente por conta das instabilidades. Eu era carente de zelo, de atenção. E então basicamente eu cresci com esse orgulho e com essa carência. E ao longo da minha vida eu passei por casos e situações onde eu sofri abusos físicos, psicológicos, sexuais. E dos quais eu sempre mantinha tudo pra mim e aguentava tudo calada. Porque na minha cabeça era melhor aguentar tudo calada do que contar pra alguém e causar ainda mais instabilidade na minha vida. Vamos, Lara. Então, eu achava que manter tudo pra mim era uma forma de não causar ainda mais instabilidade. Vamos lá, Lara. E então isso só foi criando um vazio dentro de mim, foi crescendo cada vez mais. E ao longo da minha vida eu passei por muitas religiões, geralmente ia de acordo com quem eu morava. Se eu morava com a minha avó, eu ia evangélica, com a minha mãe, catecismo, com a minha tia, catolicismo. E afinal eu nunca procurei a Deus por conta própria. Eu nunca fui à busca de Deus. Eu acreditava em Deus e eu achava que isso era o suficiente. Mas eu era hipócrita, porque eu me dizia cristã, mas eu não sabia nada da Bíblia. Então claramente eu não via conforto em Deus. Eu não conseguia buscar conforto em Deus porque eu não conhecia Ele, nem queria. Então eu buscava conforto em coisas do mundo. Eu com 14 anos comecei a beber, comecei a ir em festas, comecei a suprir a minha carência com pessoas. E isso também se foi criando um vazio ainda maior. E ao longo da minha vida que eu fui amadurecendo, fui deixando alguma dessas coisas, mas o vazio continuava lá. E chegou um ponto da minha vida onde eu vi que eu tinha uma vida financeira estável, eu tinha o apoio da minha família, mesmo longe, eu tinha um namorado, eu nunca estava sozinha. E ainda assim, eu me sentia muito sozinha. Nada conseguia. Eu tentava suprir esse vazio de todas as formas, mas nada supria o vazio de Deus na minha vida. E por conta disso, Vamos, Lara. eu cheguei a um ponto onde eu já não queria mais viver. E eu queria muito poder dizer que isso foi muito tempo atrás, mas na verdade isso foi em dezembro do ano passado, onde eu tinha Vamos, decidido. Lara. Vamos, Lara. E foi a primeira vez que eu orei para Deus, com o coração. Eu usei ele como último recurso. E eu pedi para Deus me mostrar alguma coisa, porque eu sabia que não queria morrer, mas eu sabia que eu não ia conseguir viver mais daquela forma. E ele foi muito bom comigo. Amém. Porque em menos de um mês, a Ana e o Lucas me chamaram. Amém. Mas é claro que eu não vi aquilo como resposta de Deus, é claro que eu continuei fugindo dele. Então eu queria pedir para o Romeu a minha escritura. Romeu. Então eu vou ler aqui uma escritura em Jonas 2, versículo 8 e 9. Diz o seguinte:
Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, como um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Amém. Para contextualizar um pouco de Jonas e mostrar o porquê eu me identifico tanto com o coração dele, Jonas achava que fugindo de cidade ele conseguia fugir de Deus. E eu, sem saber, fazia como Jonas, achava que fugindo de cidade, de país, conseguia fugir de Deus. E, na verdade, ninguém consegue fugir de Deus. Então, Jonas foi pego por uma tempestade e foi engolido por um peixe. Eu não fui engolida por um peixe, mas eu com certeza fui pega por uma tempestade. E na oração de Jonas, ele fala que ele estava total em desespero quando ele orou para Deus, porque ele estava no ventre de um peixe, ele estava nas profundezas do mar. Ondas passavam por cima dele, ele estava imerso em água e correntezas. E eu não estava nas profundezas do mar, mas eu estava nas profundezas do pecado. Ondas de ansiedade passavam por cima de mim, ondas de medo, angústia. E eu não estava imersa na água como Jonas, mas eu estava imersa na imoralidade, eu estava imersa na mentira. Eu mentia porque eu transparecia uma felicidade que eu não tinha. E mesmo onde eu estava, no lugar mais profundo e escuro, Deus escutou a minha oração, como também escutou a de Jonas. Amém. E aqui no versículo 8, que Romeu deu, fala sobre a idolatria e desprezar a misericórdia. E eu idolatrava tudo na minha vida. Idolatrava dinheiro, trabalho, pessoas, mas não idolatrava Jesus. Porque eu não fazia noção da misericórdia dele na minha vida. E no versículo 9 ele fala que, Jonas fala que com gratidão e com sacrifício, ele iria cumprir a promessa dele com Deus. E ele entendeu que a salvação só vem do Senhor. E foi exatamente assim que eu comecei a ir aos estudos e a ir aos encontros. Foi quando eu entendi que aquela poderia ser a resposta de Deus para mim. E o mínimo que eu podia fazer era ser grata. Porque eu não queria ser discípula, eu não queria abdicar dos meus pecados, eu não queria vir abdicar das minhas folgas e estar na igreja no domingo. Mas eu queria ser grata a Deus. E foi com o coração grato que eu fiz os estudos. E ali que eu entendi o que era a cruz. E o quanto Jesus me amava e o quanto ele tinha sofrido por mim, pelos meus pecados. E que não havia tempestade que se comparasse ao que ele sofreu por mim. Então, eu quis ser batizada quando eu entendi que a salvação só vem dele. E por acaso eu fui batizada no mar. Por acaso. E eu lembro que de longe o mar não parecia agitado nem as ondas muito grandes. Mas quando eu entrei com as meninas, eu cheguei num ponto onde eu parei e eu falei pra Ana, não dá mais pra andar pra frente. E a Ana falou, calma, olha onde a água tá batendo. E a água tava batendo na minha perna. E ali eu vi que eu não precisava ter medo e que não importasse quão grande a onda parecia ser ou quão agitado o mar parecia estar. Porque ali eu ia ser salva. E a salvação ia ser através dele. E eu não estava sozinha. E, então a gente foi pra frente, eu fui batizada. E eu saí da água deixando toda a minha tempestade para trás. E assim como Jonas foi vomitado pelo peixe e deixado em terra firme, são e salvo, eu saí da água e fui deixado em terra firme, são e salvo. Amém. E para mim, estar em terra firme é estar com Jesus. Estar em segurança em terra firme é estar com Deus. Jesus é minha terra firme. E viver em Cristo é viver em terra firme. Então, eu queria encorajar a qualquer pessoa que nesse momento esteja passando por alguma tempestade. Não desanimem, Amém. orem e estudem a Bíblia com quem mudou. Amém. Porque assim como eu saí da tempestade e fui deixada em terra firme, eu também desejo que todos cheguem em terra firme. Amém.